exige uma conta GovBR com um nível adequado. É o tipo de coisa que você consegue resolver agora e isso o seu eu de março vai agradecer muito. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fala Duquesa. Sim, o ano já começou e com ele já chegaram também as famosas guias para pagamento de imposto. Não sei se chegou aí, aqui chegou um monte, hein? E lógico que com isso começam a aparecer as dúvidas clássicas. Ai meu Deus, por que todo ano eu tenho que pagar isso? Isso é imposto, isso é taxa? Se eu não pagar, o que acontece comigo? Então hoje no Fala Duquesa nós vamos falar de top 3 impostos de início do ano. IPVA, IPTU, Imposto de Renda. Com o básico bem explicadinho e direto ao ponto e com as pegadinhas mais comuns ali para você não cair nelas. Fica atento até o final desse vídeo. IPVA. IPVA, aquele imposto que você paga porque tem, não porque você usa. Eu adoro isso. O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Ele é um imposto estadual. Cada estado define alíquota, prazo, desconto, parcelamento, isenção, regras práticas. Tá, mas aí você me pergunta como é que calcula o IPVA? O IPVA ele é calculado aplicando uma alíquota sobre o valor de tabela do veículo. E essa alíquota varia conforme o tipo de veículo e a regra do estado. Por exemplo, você pega o valor do carro na tabela, aplica essa alíquota, varia por estado, e paga conforme um calendário por final de placa, com opção de cota única. Normalmente, cota única tem um desconto. Aqui em Minas o desconto foi ridículo, mas a gente fala isso num outro momento. Enfim, tem a opção de parcelamento também. Quando é que o IPVA vence? Normalmente o vencimento é logo no início do ano, com datas escalonadas por final de placa. De novo, muda de estado para estado. Tá, mas o que acontece se eu não pagar? O carro continua sendo meu? Claro que continua sendo seu, mas isso vai impedir o licenciamento do veículo, além de gerar multa e juros. Ou seja, o carro vai continuar sendo seu, como eu disse, mas você pode ficar travado ali na parte burocrática que permite rodar regular, sabe? Não queira cair numa blitz. Mas esse dinheiro vai para a estrada? Então, aí eu vou te falar para assistir a coluna completa. O Não Vou Passar Raiva Sozinha da próxima segunda-feira, 9h30 da manhã, eu vou explicar tudo sobre IPVA lá, então já coloca que não perde. Então vamos falar um pouco de IPTU, o Imposto do Imóvel, e também outras coisas que eles vão enfiando ali dentro do IPTU, enfim. O IPTU é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Ele é municipal e recai sobre a propriedade do imóvel urbano, casa, apartamento, sala, enfim. Tá, mas como é que calculam? A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel, que é uma estimativa usada pela prefeitura para fins tributários. A alíquota e as regras, inclusive descontos e progressividade, dependem do município. Ah, mas quando eu vou pagar o IPTU, tem taxa, tem um monte de outras coisas ali dentro. Calma, aqui está o ponto que dá mais briga. O IPTU é o imposto, a taxa é outra coisa, contribuição é outra coisa. E em alguns municípios, tudo aparece no mesmo pacote de cobrança, o que faz essa confusão. Quando a gente está falando de taxa de lixo e coleta de resíduos, o STF tem uma orientação bem objetiva. É constitucional cobrar taxa exclusivamente pelos serviços de coleta, remoção, tratamento, destinação do lixo ou resíduos provenientes de imóveis. Eu sei que você desconectou agora e não entendeu nada do que eu falei, mas espera que eu vou traduzir. Taxa de coleta de lixo domiciliar pode existir, desde que seja realmente vinculada a esse serviço específico. Taxa, quando a gente fala que dentro do direito tributário, ela precisa estar ligada a um serviço específico e divisível. Ou poder de polícia, a gente fala isso outro dia. Mas quando vira taxa para custear a limpeza geral da cidade, por exemplo, costuma aparecer debate jurídico justamente porque isso pode não ser divisível por contribuinte. O ponto aqui é o seguinte, o nome que o município coloca ali na cobrança do seu IPTU não quer dizer muita coisa, o que conta mesmo é a lei municipal, que definiu como essa cobrança é estruturada. Então vamos falar de imposto de renda agora, começa só em março, mas a preparação começa agora. Aqui uma verdade meio dura até pra mim, que sou do bonde dos atrasados, tá? Março é o mês de entregar, não de começar do zero. Disse ela que começa do zero em abril, mas calma. Quando é que começa a entrega da declaração do IR? Bom, nós não temos um calendário oficial ainda, mas a tendência dos últimos anos é abrir ali por volta do dia 15 de março e ir até o final de maio. Eu sou do tempo que ia até o final de abril, mas tudo bem. E quem tem que declarar esse imposto de renda? Bom, as regras oficiais, elas podem ser atualizadas a cada ano. Mas um bom parâmetro é você olhar os critérios utilizados no ano anterior e já ficar atento às mudanças. Não se preocupe, assim que sair, eu venho aqui para avisar para vocês as novas regras, porque com certeza tem nova regra, sempre tem, todo ano tem. Inclusive, vamos falar de declaração pré-preenchida? E aí, é importante falar da conta GovBR. A declaração pré-preenchida ela pode ser uma mão na roda e normalmente exige uma conta GovBR com um nível adequado, prata, ouro, a depender do canal. É o tipo de coisa que você consegue resolver agora e isso o seu eu de março vai agradecer muito. Porque afinal de contas, imagina a facilidade. Os novos isentos, a turma que ganha até R$5.000 precisa pagar imposto esse ano? Eu tô repetindo isso porque costuma dar muita confusão. A mudança na retenção e no cálculo mensal não significa que a declaração de 2026, que é a ano base 2025, some magicamente. Pode ser que você ganhe até R$5.000
esteja isento em 2026, mas tenha imposto para pagar na declaração desse ano. Sabe por quê? Porque a declaração desse ano é referente ao ano passado. Então, presta atenção nisso aqui e não perde o prazo. Fechando aqui, o segredo desses 3 impostos, esses 3 cavaleiros do apocalipse, mentira, eu tô brincando, é menos entender tudo e mais evitar os tropeços clássicos. No IPVA, o erro comum é achar que dá para deixar para depois e descobrir no pior dia possível que o licenciamento do carro está travado. Então já checa o calendário no seu estado, vê se vale a pena a cota única e já ali guarda o comprovante e tudo mais, porque parece óbvio, mas todo janeiro tem gente pagando em duplicidade, tem gente caindo em golpe de guia falsa ou esquecendo que o atraso vai virar multa e juros sem nenhuma dó, tá? Aqui não tem dó não. No IPTU, não aceita tudo que vier também, não. Tem taxa e cobrança que pode, tem coisa que não pode. E se o valor venal do seu imóvel subiu do nada, a pergunta prática é: existe prazo e procedimento de revisão e impugnação no seu município? Porque assim, reclamar em rede social até alivia psicologicamente, eu sei, mas não some com a guia. E no imposto de renda, faz um favor pro seu eu do futuro, organiza os recibos do ano passado agora, confere a sua conta GovBR e atenção à confusão que vai bombar. A redução e isenção mensal para renda de até 5 mil começa a valer a partir de janeiro de 26, mas isso não apaga o ajuste anual do ano base de 2025. Pronto! Você não precisa amar imposto, ninguém ama imposto. Só que você precisa prestar atenção para não perder dinheiro em distração. Ano passado eu esqueci o IPVA, vocês acreditam num negócio? Acho que foi ano retrasado. Provando que em casa de ferreiro, espeto de pau. E se você quer entender mais sobre como o mundo dos impostos se choca com o seu mundo, não esquece de me encontrar toda segunda-feira, 9h30 da manhã, lá na coluna Não Vou Passar Raiva Sozinho. Segunda, eu te espero lá para continuar o papo do IPVA, que esse vai render, viu? Eu vou esperar você lá.